Seder de Pessah na sua casa. Em passos fáceis, vamos explicar nesse vídeo como você fazer o Seder na sua própria casa. Não é tão difícil, temos o guia impresso na loja e vamos fazer esse vídeo aqui para você assistir antes do Pessah. Não pode usar o celular durante o Yom Tov, mas para chegar na hora você saber tudo como fazer. Você vai precisar de vinho, kasher lepessah, matzah shmurah, o Beit Chabad pode distribuir para você, alface romana ou endívia, um ovo, um pescoço ou pode ser também uma coxa, uma asa, haroset, que é feito com maçã, com pera cozida, e o karpas, que pode ser o aipo, muitos faradinhos costumam usar o aipo, ou a batata, ou a cebola, como costuma Rabado, homem comer é a cebola para o karpas. Água com sal, você mistura um pouquinho de água com sal antes do Yom Tov, para poder mergulhar a verdura, como vamos falar daqui a pouquinho, na ordem das coisas. É isso que você precisa para a noite do Seder de Pessah. Na primeira noite de Pessah, a gente fala o Halel com Brachá, no Arvit, na noite, é uma coisa excepcional. Na noite do Arvit, do Yom Tov de Pessah, a gente fala o Halel completo, com Brachá. E no Seder a gente vai falar mais uma vez o Halel, só que dessa vez não com a Brachá do Halel típica. Quando a pessoa chega em casa, ela deve arrumar toda a sua keará. Keará é a bandeja com 3 matzot, shmurot, aquelas originais, redondas, e essas 3 matzot e mais as 6 coisas que tem em cima da keará, que é, de acordo com o Arizal explica, que também é o costume Rabado, e assim o Rav Toledano escreve, o rabino marroquino, o osso, o pescoço, ou qual que for da galinha, fica no canto direito em cima, o zeroa. A beitzá, o ovo cozido, fica no canto esquerdo em cima. No meio, entre essas duas, o alface, quando costume Rabado, alface e também raiz forte. Embaixo do zeroa, embaixo do pescoço, o haroset, aquela massa. E embaixo da beitzá, do ovo, o karpas, a hortaliça. E embaixo desses dois, no meio, mais um set de alface, pelo costume Rabado, com raiz forte também. Essas 6 coisas, mais as 3 matzot e mais a bandeja, formam 10, que são os 10 sefirot, 10 aspectos que Deus criou o mundo e etc. A gente começa falando os 15 passos que a gente vai fazer no Seder de Pessah. Como consta na Agadá e no guia, Kadesh, Urchatz, Karpas, Erratz, a gente fala os 15 passos que a gente vai fazer. Começa com o Kiddush típico, como todo Shabbat, só que dessa vez todo mundo vai estar com um copo. O copo, para os 4 copos de Pessah, não precisa ser grande, um copinho de 90 ml, 100 ml já é suficiente, lavar o copo antes, e o certo é beber o copo inteiro, ou pelo menos a maioria do copo. Então todo mundo no Kiddush segura o copo, dessa vez todo mundo vai beber o copo inteiro, reclinado para a esquerda. Existem alguns costumes que as mulheres não reclinam. O Kiddush, como está na Agadá ou no guia, é o Kiddush de Yom Tov, de Pessah, normal, com Shehriano. Esse ano normal, não tem Avdalá, não tem Shabbat, é um dia comum. Depois, Urchatz, vamos lavar a mão como se fosse para pão, só que sem recitar Berachá. Vamos pegar a verdura, a hortaliça, mergulhar na água com sal, fazer a brachá de borê, peri, adamá, com intenção já da alface, do maror, da erva amarga que vamos comer no futuro. O certo é comer uma quantidade pequena, não passar de kazait, não passar de 28 gramas, para não ter dúvida de falar o brachá roná, borê nefashot. A gente não faz brachá roná, brachá posterior dessa hortaliça. Depois a gente vai fazer o yachatz, a gente vai pegar a matzá do meio da keará e vai cortar em 2. A parte maior vai ser o afikoman, que vai ser guardada para comer no final da refeição, e a menor vai ser devolvida para a keará. Sobre ela vamos ler a Agadá e contar sobre a saída do Egito. O costume, de acordo com o Kabbalah, pegar o pedaço maior e cortar em 5 pedaços e guardar para o afikoman para o final da refeição. O Magid, a mitzvah de contar sobre a saída do Egito, a grande mitzvah dessa noite do Seder de Pessah, começa com Relachman ou Halachman, a gente pega a matzá do meio e fala, esse é o pão da pobreza que nossos antepassados comeram no Egito e etc. E depois a gente enche o segundo copo
existe um costume marroquino de fazer o Bivhilo Yatzanu Mimitzrayim, às pressas nós saímos do Egito, Bivhilo Yatzanu Mimitzrayim, pega-se a keará, a bandeja, com todas as matzot e as coisas que estão em cima dela e roda em volta da cabeça das pessoas. Isso é um sinal de trazer a berachá para cada pessoa desses 10 aspectos que tem na keará. E vai falar o manistaná, a menor pessoa da casa vai falar o manistaná e depois todo mundo fala também, que são as perguntas das crianças: por que essas diferenças dessa noite? Por que não podemos comer hametz nessa noite? Por que estamos mergulhando? Por que comemos reclinado? E tudo isso. E aí, depois a gente responde para eles: Avadim, ainda lefarou b'Mitzrayim, éramos escravos e Deus nos salvou, e etc., como vai contando na Gadá. Depois, mais na frente, a gente chega no Vehish Amda, que é uma parte que a gente vai levantar o copo. Toda vez que a gente vai fazer algo com um copo de vinho, a gente cobre a matzá para não envergonhar, vamos falar assim. Então, pelo costume Chabad, cada vez que a gente for pegar o copo, tanto para tomar um dos 4 copos ou para falar algo, a gente pega com a mão direita, passa para a mão esquerda e abaixa como uma emanação para a mão direita, usando os dedos como parede para o copo do Kiddush. E aí a gente fala, Vehish Amda Lavotenu, é a promessa, a garantia que Deus fez para a gente, ela que nos salvou, que toda geração, alguém quis nos acabar, mas Deus continuou, nos salvou em cada geração. E a gente devolve o copo para o lugar, revela a matzá de novo e continua contando a Agadá, até que chega na parte que a gente derrama, fala das 10 pragas, a gente derrama com vinho. No Rav Toledano ele escreve que existe o costume de jogar com o dedo, mas o certo é jogar do próprio copo. Assim fala assim que deve se costumar jogar do próprio copo, nas palavras Dam, Vaesh, Vetimrot Hashem 3 vezes, depois nas 10 pragas, Dam, Tzfardea, Kinim, sangue, sapo, etc. E depois Rabi Yehuda dava um sinal para lembrar das 10 pragas, de Tzach, Adash, Beachav, mais 3 vezes, totalizando 16 vezes. Rav Toledano escreve que deve se lavar o copo depois disso, mas pelo costume Chabad, o vinho que sobra no copo é chamado de Yain HaMesameach, um vinho que anima, que alegra. Então a gente não derrama o resto que sobrou no copo, e sim a gente acrescenta vinho naquilo que sobrou. No finalzinho do Magid, da mitzvah de contar sobre a saída do Egito, tem uma frase que Rabban Gamliel costumava dizer: todo aquele que não falou Pesach, Matzah, Maror, não cumpriu a mitzvah dessa noite. Na verdade, ele quis dizer, explicou a lógica do Pesach, a lógica da Matzah, a lógica do Maror. Por isso, a gente explica, de preferência em português também, o que é o Pesach, o que é a Matzah, o que é o Maror. Pesach é o sacrifício que a gente faz em honra que Deus pulou sobre as nossas casas e salvou a gente da praga dos primogênitos. Só morreram os egípcios, nenhum judeu morreu. Matzah, que não deu tempo de fermentar, que eles fizeram massas e iam levar comida quando saíram do Egito, e saíram às pressas, não deu tempo de fermentar e ficou a matzá. E o maror, a erva amarga, para lembrar da amargura que sofremos no Egito. Quando falamos Pesach, não devemos pegar o zeroa na mão, só devemos olhar. Quando falamos matzá azul, pega a matzá na mão, e maror também pega o maror, a alface, na mão. Depois a gente fala Bechol Dorvador Chayav Adam Lirot Atzmo Ki Yatzam Mitzrayim. Em toda geração a pessoa deve olhar a si mesmo como se estivesse saindo do Egito. Daí vem o costume das pessoas na casa como se fizerem como se fosse uma peça, como se estivessem viajando, saindo do Egito, falando esse trecho. E aí a gente vai terminar e vai beber o segundo copo. A gente pega o segundo copo e fala Lefika, Hanar no Hayavim, e lemos 2 partes do Halel, Halelukah, e no final falamos uma berachá, Baruch atah Hashem Kemecholam, Asher Gealanu, etc. Termina com Baruch atah Hashem Gal Israel, e falamos a berachá de Borei Priagefen, ou Agafen, a berachá do vinho, novamente no segundo copo, e se bebe reclinado para a esquerda. Depois vamos lavar a mão, que nem de Almotzi de todo o Shabat, 3 vezes, com a berachá de Alet Lat Yadayim, e vamos partir para comer a matzá, a grande mitzvah do dia de hoje também, que é comer a matzá. Na Keará tem 3 matzot, uma ficou partida e 2 estão inteiras. Assim como todo Shabat temos 2 halot, no Pesach também tem 2 matzot inteiras e a do meio está partida. A pessoa que está fazendo o procedimento do Seder vai pegar essas 3 matzot
segurar entre os dedos e vai falar Brachá de Hamotzi Lechem Min Haaretz. Depois ele vai soltar a matzá da esquerda, a matzá de baixo, a matzá inteira de baixo, e vai segurar a matzá de cima e a matzá partida e falar Brachá de Al-Ahilat Matzah. Chega deixando Mitzotav Etzivanu, que Deus nos santificou, nos ordenou sobre comer a matzá. E aí a gente pega um pedaço da matzá inteira e um pedaço da partida e o que se come reclinado para a esquerda. O certo é comer nesse momento 2 kazeitim de matzá, que é mais ou menos 2/3 de uma matzá inteira daquela redonda, mais próximo de uma matzá inteira daquela quadrada. Mas o certo nessa noite é comer a matzá shemurá. Nessa brachá devemos fazer a intenção também para o afikoman que vai ser comido como sobremesa no final da refeição. Depois o próximo passo é o maror. Pegamos a erva amarga, mergulhamos de levinho no haroset, naquela massa, não é para deixar muito haroset, porque tem que sentir a amargura. Falar a brachá de al-achilat maror. A brachá de borei priadamá já falamos quando mergulhamos a hortaliça. Vamos falar somente a brachá de al-achilat maror, sobre consumir o maror, e não reclinamos dessa vez. Deve-se comer também a quantidade de kazait, mais ou menos 2 folhas inteiras de alface, ou algo parecido com isso. Depois existe o sanduíche, o korer, matzá com maror no meio, também tem que ter um kazait de matzá, e 1/3 mais ou menos de uma matzá redonda, e também um kazait de maror, e a gente fala um texto, como está escrito na Gadá, ou no guia, e comemos reclinado. E aí vem a refeição, o Shulchan Aruch costuma comer o ovo que está na Keará, se comer no início da refeição. Alguns mergulham na água com sal, né? O ovo tem que ser comido com sal, e se costuma comer esse ovo no início. Alguns, inclusive, costumam falar Zech le Korban Hagigah, que o ovo é lembrança do Korban de Hagigah. Depois da refeição, o Shulchan Aruch, vale a pena não comer tanto, que ainda vai sobrar mais espaço para comer matzá e tomar mais 2 copos de vinho. Tem o afikoman, que é a sobremesa dessa noite, mais um kazait de matzá, mais 1/3 de uma matzá redonda, e é bom quem pode comer 2 kazaitinhos de matzá, que seriam 2/3 de uma matzá redonda. Não pode comer ou beber nada depois do afikoman. Pela alahá, somente água pode beber, para a gente dormir com gosto do afikoman, da matzá. O costume rabad é nem beber água depois do afikoman. Se enche o 3º copo, e vamos falar o Birkat Hamazon. O costume rabad é já encher o copo de Eliyahu Navi antes do Birkat Hamazon. Alguns costumes enchem o copo de Eliyahu Navi só depois do Birkat Hamazon. E todo mundo vai estar com o copo também. Alguém vai falar o Zimun. E no final todo mundo vai falar Brachá de Borei Priagafen ou Gefen e vai beber reclinado para a esquerda após o Birkat Hamazon. E aí sim a gente enche o 4º copo. Quem não encheu o copo de Eliyahu Navi antes do Birkat Hamazon vai encher o copo de Eliyahu Navi, e se abre a porta em honra de Eliyahu Navi, que ele visita cada casa no cedo de Pessah, e se Deus quiser ele vai nos avisar da redenção de Mashiach em breve. E é um momento para a gente pedir, principalmente espiritualidade, seriedade, discernimento e coisas boas para a nossa vida. E aí continuamos o Halel. A gente falou sobre 2 capítulos do Halel antes, agora continuamos de onde a gente parou, Lolano, e vai falando Nishmat Kol Chai, Rodul Hashem Kitov, vários como está escrito na Agadá, e lá no finalzinho, quando a gente acaba de falar todo esse Halel, todo esse louvor a Deus, vamos tomar o 4º copo, falar Brachá de Borei Priagafen novamente, tomar reclinado para a esquerda o 4º copo e desejar o último passo, Nirtzah, que Deus aceite todo o nosso trabalho, e falar Leshaná Abba Yerushalayim no ano que vem em Jerusalém. Antes de falar Leshaná Abba Yerushalayim, devemos fazer a Brachá Achroná, a Brachá final de Al-Hagefen, por isso devemos tomar quantidade de vinho para fazer a Brachá final de Al-Hagefen. Bezat Hashem, que seja Leshaná Abba Yerushalayim. No ano que vem já vamos estar em Jerusalém há muito tempo. Na segunda noite do Seder, os procedimentos são os mesmos. Esse ano não tem Shabat no meio, então o procedimento é igual. O zroa, aquele osso que estava assado que fica na Keará, não se costuma comer nem na primeira noite, nem na segunda e nem depois. Pesach kasher vesameach, que realmente a gente possa ter um Pesach kasher digno, do melhor jeito possível, tirar o hametz, tirar o orgulho e colocar a matzá, a humildade e sameach e alegre para todos do Am Israel.
Que em breve possamos se encontrar e fazer um grande Seder, com todo o Am Yisrael junto com o Mashiach, em breve nossos dias. Amém.